Olá! O Espiritismo é uma doutrina que busca trazer luz para algumas das questões mais profundas da nossa vida. Nessa nossa jornada de hoje, a gente vai desvendar os conceitos mais importantes, começando por aquelas perguntas que, olha, todo mundo já se fez em algum momento. O que a gente é, afinal? De onde viemos? E, mais importante, para onde a gente vai? Essas perguntas são gigantes, né? Elas são o motor da humanidade na busca por um sentido maior. E o Espiritismo não só encara essas perguntas de frente, como se propõe a ser um caminho para encontrar respostas que façam sentido, que sejam lógicas e que, ao mesmo tempo, tragam consolo. Mas, para entender de verdade o que algo é, muitas vezes o melhor caminho é começar pelo que ele não é. Então, antes de mais nada, vamos limpar o terreno, sabe? Desfazer alguns mitos e deixar bem claro o que não faz parte do espiritismo. Olha só, isso é bem diferente de muitas outras práticas. No Espiritismo, não tem nada daquele formalismo exterior. Não existem dogmas, ou seja, verdades que não podem ser questionadas. Não tem rituais, roupas especiais, altares, incenso. Também não se usa amuleto, não se lê sorte. E um ponto super importante: não existe nenhum tipo de pagamento. A mensagem aqui é muito clara. O foco não está do lado de fora, e sim do lado de dentro, no estudo e na nossa transformação. Pronto. Agora que a gente já tirou da frente o que não é, vamos direto para o coração da doutrina. Allan Kardec, que foi quem organizou tudo, estruturou o espiritismo de um jeito genial. Como um tripé, sabe? Com três partes que se apoiam e se completam. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O primeiro pé desse tripé é a ciência. Mas como assim ciência? É uma ciência de observação. Isso quer dizer que o Espiritismo investiga de forma metódica os fenômenos da comunicação entre o nosso mundo e o mundo espiritual. O objetivo é bem prático: entender quem são os espíritos, de onde vêm e quais leis comandam essa interação. Aí vem o segundo pé, a filosofia. Se a ciência observa e descreve os fatos, a filosofia chega e pergunta: ok, e daí? Quais as consequências morais disso tudo? Ou seja, o que essa comunicação com o mundo espiritual nos ensina sobre o nosso propósito de vida, sobre como viver melhor, sobre a nossa própria evolução. E para fechar o tripé, a gente tem um aspecto religioso. Mas muita calma aqui. A palavra religião é usada no seu sentido filosófico original, de religar. Não tem a ver com rituais, padres ou pastores. O espiritismo se conecta com a religiosidade porque trata das bases de todas as fés: Deus, a alma e a vida depois da morte. E o objetivo final é sempre o mesmo: a nossa reforma íntima, a transformação de cada um para melhor. Agora, um ponto bem importante. Por que o nome é espiritismo e não espiritualismo? Bom, Kardec criou essa palavra de propósito. Espiritualismo é um termo muito geral, que serve para qualquer crença em algo além da matéria. Já espiritismo é bem específico. É a doutrina que estuda a existência dos espíritos e a comunicação com eles. A palavra nova foi criada justamente para não ter confusão. Essa junção da ciência com a filosofia leva a uma ideia central do espiritismo: a fé raciocinada. A doutrina argumenta que a ciência, sozinha, não consegue explicar os fenômenos da alma. Por outro lado, o espiritismo, sem a lógica e a razão, correria o risco de virar só uma crença cega, um misticismo. É uma via de mão dupla, sabe? Um dá suporte para o outro, criando uma base forte onde a fé e a razão andam juntas. E essa ideia de fé que raciocina nos leva direto para o ponto que amarra tudo isso: o chamado ao estudo. Se o espiritismo tem um pé na ciência e outro na filosofia, ele não pode se basear em simplesmente aceitar as coisas. O conhecimento vira a ferramenta principal. Mas por que essa insistência tão grande na instrução? Pode até parecer uma contradição, né? Peraí, se os ensinamentos foram revelados pelos espíritos, por que a gente precisa sentar a bunda na cadeira e estudar tanto? A resposta para isso está na própria finalidade da doutrina. A resposta está aqui, nessa orientação que é um dos pilares de tudo e que veio do Espírito da Verdade. Olha a ordem. Primeiro, o amor. Amai-vos. Esse é o mandamento número 1. Mas logo em seguida, coladinho, vem o segundo: instruí-vos. Não é uma sugestão, é uma diretriz. A mensagem é que o amor sem conhecimento pode se desviar e o conhecimento sem amor pode se tornar frio. Um precisa do outro. E esse estudo tem objetivos bem claros que vão se construindo. O primeiro passo é promover o conhecimento profundo da doutrina. A partir daí, o segundo passo é formar pessoas que não apenas acreditam, mas entendem o porquê. E só com essa base sólida é que se pode, como terceiro passo, desenvolver médiuns mais conscientes e preparados para a tarefa de comunicação com o plano espiritual.
Então fica claro que o objetivo final de estudar não é só acumular teoria para parecer inteligente. É uma ferramenta prática para a gente progredir moralmente. É o grande antídoto contra a ignorância e a superstição que só crescem onde falta conhecimento. Estudar aqui é um ato de se libertar. E essa busca por liberdade através do conhecimento faz a gente lembrar de um ensinamento universal, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dentro da lógica espírita, o estudo sério é o caminho prático para a gente alcançar essa verdade que liberta a nossa consciência. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Se o conhecimento é o caminho para essa verdade que liberta, a jornada não termina com essa explicação. Na verdade, ela começa. Começa com a vontade de perguntar, de estudar, de buscar. A pergunta, então, não é só o que é o Espiritismo, mas talvez seja qual o próximo passo na sua própria busca pela verdade.